nós vamos falar sobre os casos de reprovação do benefício do auxílio emergencial. Logo no finalzinho nós também vamos reforçar uma observaçãozinha sobre você, para você que não está desempregado, mas que está trabalhando de carteira assinada pela medida 936 do governo, aquela que faz a redução da jornada de trabalho e suspensão do contrato de trabalho, né? Então hoje vai ser bem legal, porque nós vamos falar para quem está desempregado, os casos de reprovação, como é que você pode fazer, e para quem está de carteira assinada. Vamos lá? E aí muita gente ficou nessa expectativa de saber o que aconteceu com sua reprovação do auxílio emergencial. Primeiro, para entender as causas da reprovação do auxílio emergencial, nós temos que antes entender a ampliação desse benefício, que era colocar as mães solo, né, menores de 18 anos, que nós sabemos que tem muito, pais solo, né, e também agregar uma categoria de profissionais. E aí o que acontece, pessoal? Na semana passada foi sancionado pelo nosso presidente essa ampliação, mas com vetos, com alguns cortes. Então entrou aí agora as mães menores de 18 anos, né, mãe solo, beleza, mas os pais solo infelizmente não puderam entrar. Também continua valendo aquele critério de que quem teve renda maior do que 28.559 em 2018 não tem direito, né? Isso continua valendo, não tem direito ainda. Solane, eu tenho MEI, eu tenho salão de cabeleireiro e não consegui receber o benefício. Pessoal, o governo, ele entende que tem algumas categorias que são essenciais, né? Que são de serviços essenciais. Então a gente precisa entender isso. Por mais que essas categorias, por exemplo, salão de beleza, barbearia, academia, por mais que essas categorias estão em algumas cidades fechadas, né, o governo federal entende alguns como essencial, porque realmente o Supremo Tribunal Federal, ele entende que cabe aos estados e ao município o poder de estabelecer essas políticas de saúde. Então, por conta de saúde, se abre ou fecha. Assim como houve essa polêmica na semana passada que Bolsonaro falou, se você também entende assim, logo você entende que se o salão está aberto, você não está desempregado. E esse benefício é para desempregados, não agrega. Então, se você tem MEI, como é que o governo sabe? Olha, se você tem MEI que diz que você é salão, que você é manicure, depiladora, então aí para ele já está na lista de serviço essencial, você não tem direito, vai ser reprovado quantas vezes for solicitado. Da mesma forma aí, se você for motorista de táxi, acontece a mesma coisa. Por quê? Porque o taxista, ele recolhe, né, INSS como taxista e tem lá todas as informações no âmbito de alvará e o governo sabe, né, porque é o cruzamento desses dados. Então veja só, eu vou listar aqui algumas categorias que foram vetadas. Então, que não vai poder de forma alguma entrar nesse benefício porque o governo entende que é uma atividade essencial, tá bom? Trabalhadores de transporte de passageiros, como eu já falei, que é taxista, mototaxista, motorista de aplicativos, transporte escolar, microempresários de vans, os professores contratados que estejam sem receber salário nesse período. Também foi vetado, vai ser reprovado essa ampliação. Então não adianta tentar aí que não consegue. Profissionais de arte e cultura, né, profissionais do esporte, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo também não consegue. Da mesma forma, cuidadores de idosos, babás, diarista também estão fora, serão reprovados quantas vezes for solicitado. Cabeleireiros, barbeiros, né, depiladores, maquiadores, infelizmente também tá fora. Ambulantes de alimento, olha só, se você tem MEI, empresa MEI, e tá lá como vendedor de alimentos, né, tem um mini mercado, alguma coisa do tipo, o governo entende que a sua atividade é essencial e por isso, ó, também você foi vetado. Assim também como os nossos feirantes, camelô, até as baianas de acarajé. Garçons,
né, pescadores e também ministros religiosos e, por fim, profissionais, sócios de pessoa jurídica, mesmo que essas estejam inativas. Então esse grupo aí nem adianta recorrer, porque o governo entende que é uma atividade essencial. Para o governo podem atuar normalmente e não estão desempregados. Apenas 36% dos MEIs, dos microempreendedores individuais, é que conseguiram ter acesso a esse benefício. Veja só que a reprovação foi imensa, né? Só 36% se enquadraram no critério. Aí, assim, algumas pessoas me mandaram perguntas aí nesse tempo. Solane, a minha reprovação, ela deu assim, apareceu uma mensagem: cidadão ou membro da família já receberam. O que eu faço? Esse benefício ele é por família e que há um limite, apenas 2 pessoas da mesma família podem receber. Então apenas uma pessoa teria que fazer o cadastro e informar o CPF dos membros da casa e dizer que quais são os membros que estavam desempregados, e também a Receita Federal já ia fazer esse cruzamento de dados. Mas o que aconteceu foi que, assim, um exemplo, um membro, a mãe disse que o filho mora na mesma casa. Beleza, já fez a informação. Aí o filho foi e colocou o CPF da mãe e fez o cadastro também. Então aí deu divergência nos dados, né? Então deu, na verdade, duplicidade que gera divergência nos dados. Então aí apenas um é que teria que fazer esse cadastro. É o caso, por exemplo, de você que tem Bolsa Família. Vou citar o exemplo assim, né? De uma mãe solo que tem lá mais 2 filhos. E um desses filhos estão desempregados. Essa mãe solo vai receber R$ 1.800. Por quê? R$ 1.200 da parte dela e 600 do filho que está desempregado. Ela vai receber assim no Bolsa Família, se ela tiver cadastro único, que já tiver agregado esses. Da mesma forma, se for uma mãe e um pai de família, um casal que está desempregado, a mulher já recebe ali no Bolsa Família dela os 1.200. O outro critério foi cidadão com emprego formal. Pessoal, muita gente falou: eu fui reprovado, Solane, então tá dizendo lá que tá em emprego formal, mas eu já não trabalho em lugar nenhum de carteira assinada. Antes, o critério para receber esse auxílio era que a pessoa não podia ter emprego formal, ponto. Depois, veio uma alteração, dizendo que a pessoa não podia ter emprego formal e que ia levar em consideração os últimos 3 meses. Então, se nos últimos 3 meses que antecedeu ao benefício, né, você trabalhou de carteira assinada, você infelizmente não vai ter direito. Mas aí você pode estar me dizendo assim: ah, Solane, mas eu trabalhei só ano passado e não consegui o benefício. O governo, ele infelizmente, ele confronta os dados, ou felizmente confronta os dados com a linha que ele tem, que é o CNIS, que é a RAIS. Só que veja só, essas medidas do governo aí, essas linhas de consulta do governo, em sua maioria está desatualizada. Tem gente que fez cadastro único há 10 anos e tá levando em consideração esse pessoal aí. Da mesma forma, tá lá o CNIS, a RAIS, que é uma declaração que as empresas informam, as empresas vão dizer aí quais são os funcionários que trabalharam na empresa dele ano passado. Essa declaração, ela tinha um prazo para ser entregue ao governo até dia 17 de abril. Então tiveram muitas pessoas que fizeram o cadastro antes do dia 17 de abril e a empresa ainda não tinha enviado a RAIS. Então constava lá que a pessoa ainda trabalhava na empresa, entendeu? Então essa atualização foi bem depois. E eu penso que tem alguns critérios do governo que nem atualizados foram. Então você pode sim entrar com recurso. Para você consultar isso, você pode entrar lá no Meu INSS, tem um campo lá, www.meu.inss.gov.br. Lá tem um chat, né, que é um assistente virtual chamada Elo. Aí lá a Elo, ela pode estar levando você a essa informação, vendo aí se nos últimos 3 meses tinha alguma empresa que não deu baixa na sua carteira no sistema, beleza? Na carteira digital. E você pode verificar também na RAIS. Nós disponibilizamos o link no nosso Instagram, @contabilidadedígitos. Lá tem um link e você pode clicar. E aí você pode ver também pela sua carteira de trabalho digital se tem alguma empresa que lançou incorretamente seus dados lá. Outro critério foi assim: Bolsa Família negado. Muita gente me apresentou isso. Gente, tiveram 17% das pessoas que têm Bolsa Família que não receberam o benefício. Isso mesmo, porque às vezes pode ser que a pessoa
que está dentro de casa, que recebe Bolsa Família, ela tem um trabalho formal, e esse trabalho nunca impediu ela de receber Bolsa Família, porque quando vai ver o critério da renda, deu certo, mas ela não está desempregada, e esse benefício é para desempregados. O que eu posso fazer, Solane? Se você estiver se perguntando, olha, o meu eu acho que foi injustiça, o meu foi errado, eu preciso recorrer. Primeiro, você pode tentar fazer o recadastramento, se te permitir, porque na maioria dos casos não estão permitindo. Segundo, se lá tiver o campo assim, contestação, tem muita gente que clica lá que tem um campo contestação, você pode contestar. E se não tiver o campo contestação e nem recadastramento, você pode ir direto no site que te permite fazer essa manifestação, o site que te leva direto para a manifestação ao Ministério Público Federal. Então, o site também, o link, nós disponibilizamos no nosso Instagram, @contabilidadedígitos, tá lá o link. Se você precisar, você pode mandar mensagem pra gente no nosso direct, no Instagram, que a gente também envia pra você, tá bom? O link. Então, quando você clicar lá, você vai preencher um formulário digital. Aí eu já te aconselho a printar a tela do motivo da sua reprovação, porque lá no formulário digital você pode anexar esse motivo e anexar as provas que você tiver também, né? Então tem gente que fala que a pessoa está inscrita no cadastro único e a pessoa não tá, então vai lá, anexa a prova do cadastro único, anexe as suas provas para você conseguir receber, então que é a sua contestação ao Ministério Público. Por outro lado, tem aí uma porção de trabalhadores com carteira assinada que estão aí vivendo a medida provisória, que ela faz a redução da jornada de trabalho e suspensão. Eu tenho certeza que alguém aí já está ou conhece alguém que está vivendo isso aí, né, de redução de jornada ou suspensão. Se o contrato for suspenso, essa pessoa tem que ficar em casa, que o governo vai pagar ela em casa, na conta dela. Se o contrato foi reduzido a carga horária, suponha que foi reduzido 50% da carga horária. A pessoa, em vez de 8, está trabalhando só 4 horas. Essa diferença, as outras 4 horas, ela vai para casa e o governo vai pagar. Mas o que está acontecendo que precisa ser esclarecido também, falando dessa negatividade, né, de reprovação do auxílio e agora esse lado negativo da medida provisória para os que estão com carteira assinada. O que acontece, que a gente está percebendo aí, é que há várias empresas que, infelizmente, isso aí foi procura de trabalhador para mim, né? E de dúvidas de alguns empresários. Há várias empresas que fizeram a suspensão do contrato de trabalho e estão colocando o funcionário para trabalhar. E só o governo pagando. Ou há casos de que a pessoa reduziu a jornada de trabalho e o funcionário está trabalhando normalmente. Pessoal, eu quero chamar a atenção aqui que isso é crime estabelecido por lei. Isso é crime. Então, se há algum desses fatos, eu quero chamar a atenção que o artigo 634, letra A da CLT, fala sobre essas infrações. Então, primeiro, a empresa pode ser autuada, e a empresa sendo autuada vai ter que devolver esse dinheiro para o governo, né? E os empregadores aí também, além disso, serão levados à Polícia Federal e ao Ministério Público para esclarecimento e terão multas que variam entre R$15 mil até R$42 mil, viu? Então, assim, vamos prestar atenção em cada reprovação, em cada detalhe. Vamos prestar atenção para aqueles que estão trabalhando, para trabalhar da maneira mais correta, porque o governo está unindo, tentando ajudar a cada um. E se a gente achar que essa ajuda não está sendo justa de alguma maneira, a gente precisa mesmo recorrer, como a gente pode aqui recorrer ao auxílio emergencial, né, das medidas do governo, a gente pode recorrer para quem está trabalhando. Então, pessoal, por hoje é isso mesmo. Olha, se você quiser continuar sabendo de novidades, tudo que está acontecendo aí nessas medidas provisórias do governo, é só ir lá e clicar em seguir nossa página no Instagram, @contabilidadedígitos. Dígitos com U, tá bom? Então segue lá e todo dia a gente tá sempre atualizando nossa página para dar ainda mais informação para você. É a Dígitos Contabilidade, sempre levando conhecimento até você.